Bem-vindo a bordo. Olha aí, vai somando. Uma das regiões mais estratégicas do mundo. O mais longo conflito do Oriente Médio no século XX. Um plano de contrabando militar entre governos inimigos. Uma mudança de rota de voo. E um piloto de caça disposto a cumprir as suas ordens até o fim. Houve um dia em que tudo isso se combinou. O dia em que os soviéticos abateram um avião argentino. Quer saber essa história? Então, Nekovolsky, vem comigo. Já se acomodou no cockpit? Não esquece então de fazer o nosso checklist. Dá aí o seu joinha nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais. E se você ainda não faz parte do nosso esquadrão, se inscreva já. Aqui no canal da revista Asas, que nesse ano de 2021 celebra 20 anos do melhor jornalismo especializado. E tudo isso junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Goodyear e Hangar 33. Olha, antes da gente mergulhar nessa história incrível, eu quero agradecer o apoio do meu amigo Hugo Mambur, que tem um website incrível sobre a aviação soviética na Guerra Fria. Visita lá, você vai curtir muito, hein? O endereço está aqui. Em 22 de setembro de 1980, o Iraque atacou o Irã, iniciando aquela que seria a mais longa das guerras do Oriente Médio em tempos modernos. Um ano e meio antes, em fevereiro de 79, o violento e corrupto regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi, fiel aliado dos Estados Unidos, tinha caído na chamada Revolução Islâmica, que criou no Irã um governo teocrático islâmico, sob a liderança do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Você conhece a história e sabe que esse novo governo iraniano se posicionou abertamente como anti-ocidente e com isso virou de pernas para o ar enormes interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos e da Europa Ocidental nessa região. Então, seguindo o seu lema de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, os norte-americanos e europeus passaram a apoiar veladamente, às vezes nem tanto, né, o governo iraquiano do ditador Saddam Hussein. Mas o Irã era bem mais resistente do que parecia. Em 1981, a guerra estava num impasse. No Irã, o governo islâmico tinha herdado do Shah forças armadas dotadas quase totalmente de equipamentos ocidentais, incluindo, claro, o lendário caça F-14A Tomcat, mas também tanques britânicos Chieftain e outros itens. E desde a queda do Shah, o Ocidente tinha imposto um boicote de equipamentos e suprimentos militares. Entendeu a encruzilhada em que estavam os iranianos? Mas eles tinham petróleo, certo? E muito. E petróleo é dinheiro. E o dinheiro cala a política, ou governa ela, você decide. Então, emissários não oficiais do Irã chegaram no comerciante legal de armas escocês Stuart Alan McCaffert, que tinha como sócio um fornecedor suíço de material bélico, Andreas Jenny. O negócio era com o Irã dos Ayatollahs, e você pode não acreditar, mas Stuart e Andreas fecharam o negócio com fornecedores de Israel. Isso, você ouviu certo, Israel. Para uma carga de 360 toneladas de itens militares ao Irã. Um negócio da ordem de uns 15 milhões de dólares, segundo uma reportagem da UPI no jornal The New York Times, em 26 de julho de 81. O próprio Andreas contou que recebeu 600 mil dólares antecipados para organizar as remessas. E Stuart comandava a operação. Nessa época, o escocês tinha 38 anos e vivia em Miami, nos Estados Unidos. O plano envolvia cargas que seriam embarcadas em Tel Aviv, Israel, numa aeronave fretada, que para efeitos de dissimulação ia ter um plano de voo para Larnaca, em Chipre. Dali, o avião ia decolar com destino de Teherã, no Irã, mas fazendo uma rota para Nordeste,
passando pela Turquia, um país membro da OTAN, hein? E na época forte aliado dos Estados Unidos. E daí entrando no espaço aéreo iraniano, evitando assim o Iraque. Para fazer a operação, Stuart contratou um fretamento com uma companhia aérea cargueira argentina. Pois é, isso mesmo. A Transporte Aéreo Rio Platense, TAR. Que não era uma empresa muito seletiva quanto ao tipo de voo ou clientes, se você me entende. E o mais importante para Stuart é que a TAR tinha a aeronave adequada. Um grande quadrimotor Canadair CL-44D4-6. Com 4 poderosos motores turbo-hélice Rolls-Royce Tyne, o CL-44 tinha alcance de quase 9.000 km, mais que suficiente para os voos planejados. E a capacidade de carga era praticamente igual a de um C-130 Hércules. Para as autoridades do Chipre, também não muito preocupadas em detalhes como a natureza real da carga, os voos fretados até a TAR para o Irã iam ser humanitários, com uma carga declarada de remédios e itens médicos. Stuart calculou que o CL-44 da TAR, com a matrícula argentina LVJTN, ia ter de fazer uns 12 voos entre Tel Aviv, Larnaca e Teherã. E a operação começou, e funcionou sem problema nos 2 primeiros voos. Em 18 de julho de 1981, tendo feito a terceira entrega em Teherã, o CL-44 decolou da capital iraniana. Ele tinha uma tripulação composta por argentinos, com o comandante Héctor Cordeiro, o copiloto Hermite Bosso e o engenheiro de voo José Brutagueño. E também estava a bordo o próprio Stuart. Mas assim que o cargueiro entrou no espaço aéreo turco, ele fez uma curva acentuada à direita, o que era exatamente o contrário da rota, pois era uma curva à esquerda sobre a Turquia que levava o avião para o Chipre. Não se tem uma certeza absoluta do ponto exato em que o CL-44 entrou no espaço aéreo da União Soviética, mas foi com certeza nessa área de fronteira da Turquia com a então República Soviética da Armênia. Umas reportagens da época alegavam que a invasão do espaço aéreo soviético foi proposital, mas se foi, provavelmente nunca vai se saber a razão. Mas tem também a hipótese dos argentinos terem caído numa armadilha de Mykonos, ação de guerra eletrônica em que estações militares reemitem os sinais de rádio de pontos de navegação, os beacons, para confundir a navegação de aeronaves adversárias ou com algum objetivo de embaralhar o tráfego aéreo. O tipo de coisa que os dois lados faziam naqueles tempos da Guerra Fria. Bom, o fato é que o CL-44 argentino invadiu o espaço aéreo soviético e, lógico, foi imediatamente detectado pela rede de defesa e classificado como intruso. Um alerta foi dado para que a base aérea mais adequada enviasse caças para interceptar e, se necessário, abater o intruso. A base mais próxima para a ação era de Merneli, onde estava baseado o Regimento de Caça da Guarda da Defesa Aérea 166, que voava o interceptador supersônico Sukhoi Su-15TM. E quem decolou foi o próprio comandante do regimento, o capitão Valentin A. Kuliapin. Para reduzir o tempo para a interceptação, Kuliapin voou em regime supersônico, com pós-combustão, e na rota para o alvo, ouviu na fonia que outros 2 caças também estavam no ar, e um deles tinha tido contato visual com o intruso, mas então recebeu a informação de que o avião tinha saído do espaço aéreo soviético. Kuliapin imaginou que na sequência ia ser chamado de volta, mas o que veio no rádio é que o intruso tinha voltado a entrar no espaço aéreo soviético e ele devia interceptá-lo e o obrigar a pousar num aeródromo soviético. A 11 mil metros de altitude, ele enfim teve contato visual com o CL-44. Kuliapin percebeu que não era um avião de passageiros, mas um quadrimotor que parecia ser um cargueiro, cuja carga ninguém tinha ideia do que podia ser. Para conseguir se posicionar ao lado do CL-44, Kuliapin teve de baixar a velocidade do Su-15TM para cerca de 400 km por hora, perigosamente perto do stall,
que era de cerca de 310 km por hora. O seu interceptador estava então numa situação de voo bem crítica, com a manobrabilidade muito prejudicada. Mas apesar disso, o capitão iniciou os procedimentos de aviso ao intruso, aproximando-se, esperando que ele o atendesse e fosse para pousar em Marnelli. Kuliapin não tinha como dar rajadas de tiro de intimidação, porque o Su-15 não tinha canhões internos. Naquele voo, ele estava apenas com mísseis, como esse aqui, que era um armamento padrão para esse interceptador. Mas, para surpresa do piloto soviético, talvez buscando se aproveitar da rigidez de voo do Sukhoi àquela velocidade, o CL-44 fez uma manobra abrupta à esquerda, na direção do caça, em risco de colisão. Kuliapin desviou descendo, evitando o choque, e em seguida voltou a subir e a repetir os movimentos de siga-me. E, de novo, o CL-44 fez uma curva na sua direção. O cargueiro estava ameaçando o caça. Kuliapin evitou de novo a colisão, dessa vez subindo. Então ele informou o comando de defesa aérea que o intruso se recusava a obedecer. E aí pediu autorização para abater o CL-44. Um segundo caça estava em cena. E o comando questionou os dois pilotos sobre as armas de que dispunham. Como era padrão, e eu disse aqui, o Su-15TM de Kuliapin estava com um míssil R-98MT de guiagem por infravermelho e um R-98MR guiado por iluminação por radar. Eram mísseis de médio alcance, capazes de atingir um alvo a até 24 km de distância. E exatamente por isso não eram adequados à situação. Se quisesse usar os mísseis, Kuliapin ia ter que se afastar do CL-44 para ter a distância mínima de disparo. Mas nisso dava chance ao cargueiro de se safar, saindo do espaço aéreo soviético. E de fato o CL-44 já tinha mudado sua rota. Ele agora ia para o sul, exatamente o menor trajeto para sair do território soviético. Kuliapin estava pronto para ouvir o comando da ordem de abate ao outro caça. Mas o rádio falou o seu nome, dando a ordem para a ação. Mas e aí? Como fazer? Sem ver muitas alternativas com o armamento que ele dispunha, ele pediu permissão para arremeter o seu caça contra o intruso, numa manobra que os russos chamam de taran. E a resposta que ele ouviu foi que abatesse o intruso de qualquer custo, a qualquer custo. Então, era tudo ou nada. Kuliapin deslizou o Su-15TM para baixo do CL-44, da esquerda para a direita, e então fez uma subida com o caça inclinado para que o dorso da sua fuselagem atingisse a seção externa da asa direita do Canadair. Mas não conseguiu choque. Achando que insistir em atingir a asa era muito arriscado, vamos lembrar que o Su-15 estava quase em stall, ele então se colocou para trás, por baixo e à direita do CL-44 e foi se aproximando, calculando no olhão quando o seu canopy passou por baixo do estabilizador horizontal direito do Canadair. Ele então fez uma subida forte, arrancando o estabilizador quase por inteiro. No choque, pá! O CL-44 voou uns segundos, mas em seguida se desestabilizou, caiu para o lado e mergulhou, espatifando-se no solo. Não houve sobreviventes. O local da queda foi a sudoeste da capital da Armênia, Yerevan. Desde o momento em que o Su-15 se aproximou do avião argentino, a ação toda tinha durado 13 minutos. Mas, da ordem de abate até o abaroamento fatal, menos de 1 minuto. E acabou aí? Não. O Su-15 não ficou ileso, né, cara? Depois de uma dessa, a colisão danificou a fuselagem traseira. E ali em voo não tinha como Kuliapin avaliar o estrago. E o bordo de ataque do estabilizador do CL-44 tinha também atingido a parte de trás do canopy, jogando os estilhaços dentro do cockpit.
Então, com tudo isso, ele decidiu ejetar e desceu de paraquedas sem problemas. Logo depois já estava de volta no seu regimento, em Marnelle. Os restos do CL-44 foram examinados pelos soviéticos minuciosamente, é claro. Como ele estava retornando do Irã, especula-se que se não levava alguma carga especial. Ao contrário de muitos casos na Guerra Fria, e aí dá pra gente entender por quê, né? Nenhum governo fez qualquer protesto pelo abate do LV-JTN. Uma história incrível, hein? Dos arquivos secretos da Guerra Fria, que você conheceu aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas. E não esqueça, hein? Pensar faz bem. Foi muito bom tê-lo a bordo. Um grande abraço e até o próximo voo.